Esta gravação LibriVox está em domínio publico. O bem das viagens. Faço-te as minhas despedidas. Que é isso? Parto para a Europa. Ora esta, eu também. Que coincidência! Sabe que o Júlio parte também? E o César com toda a família. Coincidência. Há 6 ou 7 anos seria uma coincidência, e mesmo um acontecimento. 2 pessoas conhecidas partirem assim para a Europa, sem ter tirado a sorte grande, sem pertencer a casas comerciais fortes, sem fazer ao menos testamento. Era impossível. As viagens eram combinadas, discutidas, participadas. O homem que viajava começava por se julgar um ser excepcional. Em seguida, sentia o desejo de fazer íntimos e desconhecidos compartilharem desse modesto juízo. Quando o sujeito feliz tinha casa montada, fazia leilão. A vizinhança, toda a cidade, que se faz vizinhança tagarela, comentava. Fulano vai para a Europa. Também está em excelentes condições de fortuna. Dizem o contrário. Mas línguas! Só a sogra, com a agradável lembrança de morrer, deixou-lhe 300 contos. Agora, como o coitado é muito idiota, talvez volte sem vintém. Qual? Quanto mais burro, mais peixe. Havia inveja. E as pessoas conhecidas pediam coisas, presentes, recordações. O homem não ia à Europa. Ia às compras pelos conhecidos, anotando no seu book notes desde vestidos para raparigas até bonecas para os bebês. Depois, processionalmente, iam levá-lo a bordo, onde quase sempre havia essa inútil expressão de mágoa a que denominam soluços. O transatlântico punha-se em marcha. O felizardo ou enjoava, ou, encostado à amurada, com os olhos vermelhos, via, ralado de saudade, fugirem a cidade, as fortalezas, o execrável Pão de Açúcar, Copacabana, a costa. Ai, São Sebastião! Nem tão solenes foram a partida dos argonautas para a conquista do veludoiro e o arrojo de Colombo para descobrir o novo mundo. Os poetas, mesmo não podendo fazer poemas épicos, de fato não vulgares, se por acaso viajavam, escreviam sempre a respeito. E patriotas até ali soluçavam: nosso céu tem mais estrelas, nossos campos têm mais flores. Era gravíssimo e mentirosíssimo. Hoje não. A coisa é inteiramente outra. Parte-se do princípio de que não é preciso ser rico para viajar. Com o que gasta aqui sem saber, em que, arruinando-se nos restaurantes, nos botequins, nos maus teatros, qualquer cidadão passa com a sensação do conforto em qualquer parte do mundo, na Itália, no Japão, na Escandinávia, no Egito, incluindo, já se vê, as passagens para todos esses lugares, porque afinal o bilhete de primeira de um transatlântico sai muito mais em conta que o mesmo número de dias mal hospedados no indescriptível hotel dos estrangeiros. Assim, se os ricos vão, vão também os remediados, a quase totalidade dos que ganham apenas para comer, desde funcionário público ao simples bacharel da última fornada, desde o proprietário da casa até o simples caixeiro. Há a noção de que por estar na Europa, isso não é motivo para gastar mais. Ainda outro dia o garçom de um restaurante, ao servir-me a costeleta, participou-me: parto para a Europa na semana próxima. Vai a Portugal? Vou diretamente a Paris. Tenho aprendido francês no Berlitz. Depois, já ninguém parte chorando com saudades do Pão de Açúcar. A viagem fica resolvida. Alguns amigos vão a bordo tomar champanhe. O transatlântico põe-se em marcha e quando o fatal Pão de Açúcar desaparece, está toda a gente contente. Creio que nem mesmo se enjoa mais. A Europa está tão perto. Os meios de comunicação são tão rápidos. Os transatlânticos balançam tão pouco. E realmente é assim. As chegadas logo também transformaram o velho molde. Outrora o homem que ia à Europa era uma espécie rara. Também esse homem, assim raro, de uma espécie rara, tinha que contar a cada amigo por miúdo o que vira e o que não vira, e dar uma série de comparações elucidativas. Vamos tomar café? É verdade. Que botequim ordinário! Então, em Paris.
Em Paris são fechados. Não tem essa infâmia de garçom com a cafeteira na mão. O café não é bom? Conforme. Você sabe a situação do nosso café? Porque um homem que vinha da Europa tinha a obrigação de saber tudo, de informar de tudo. Da Sara, das conferências da Sorbonne, do nihilismo russo, do comércio amoroso e da filosofia dominante. Era o homem raro, que vinha de além-mar. Depois, chegou a ser corpo chic, chegar da Europa como quem chega do Silvestre ou de Botafogo. É que se chegava também da América do Norte, onde tudo é natural. E o homem que voltava desses lugares, onde a civilização deslumbra, saltava alegre, sem abraços, indagando naturalmente: olé, como tens passado? Recebeste meu último postal? Seria uma falta de elegância, uma falta de tato indagar desse homem: então, que fizeste tu? Fiesole continua a ser divina? A torre de Pisa ainda inclinada? Montmartre sempre com cabarés? Era logo tomar um automóvel, conversar. Um mesmo levou o seu excesso de chic a só me falar da Bahia e de um ataque à Bahia, aparecido em latim num jornal do Vaticano, aliás, não lido pelo Papa, que ignora as línguas mortas. E ao saltar da lancha, como quem salta de um tramway da Botanical Garden, estendendo a ponta dos dedos depois de um curto "vais bem?", logo bradou colérico: aposto que vocês não viram, num jornal do Vaticano, o calunioso artigo sobre a Bahia, dizendo a um país de negros? A Bahia, que a Dieterle, a rainha das operetas, acha interessante? A Bahia, que tem o Severino e o Marcelino e o grande Tosta? Infame! Para um espírito sem observação, a evolução do homem que chega da Europa não teria e não tem um grande valor. Para os espíritos convencidos de que os pequenos fatos são a origem das grandes coisas, essa evolução é um sinal importante no progresso urbano. Há 20 anos era um acontecimento viajar. Hoje já não é. Há 20 anos o homem que chegava da Europa tinha a sensação de ser novo, de trazer novidades. Hoje, se arriscasse crônicas informativas nas palestras, teria a sensação de um enorme ridículo. Como civilização significa fazer como os outros e mostrar saber tudo, o homem viajado, com o seu rápido evoluir, dá-nos assim a absoluta certeza do seu absoluto refinamento nos costumes gerais. Não só isso. Desde que a elegância o obriga a desembarcar de Gênova como quem vem da Vila Guarani, com esta apparencia que em pouco é realidade, o homem que vem da Europa consegue impor a sensação de universalidade de conhecimentos e a certeza certa de que o mundo, pequeno já para nós, não tem mais surpresas. E essa noção é um prolongamento evolutivo dos costumes, dá a cada um de nós a ideia que sabemos tudo. Estamos na China como em Marrocos como em Berlim como no Estácio de Sá. A nossa esfera de conhecimentos alarga-se nas intimidades desconhecidas. Não se pergunta simplesmente: como está o papá? Por que não foi ao jantar das Gouveia? Indaga-se: você viu a última pilhéria do Jorret? É verdade. E o caso de Mirbeau? A vie parisienne continua entretanto a dizer que o Anatole de France é o amante. Homem, neste caso eu tenho a opinião de um último conferente. E nós não citamos nem o Osório Duque, nem o inexoravelmente humorista João Foca. Dizemos com ar fino: ai filho, conferência. As do Dumer eram deploraveis. É ou não é civilização? É a mais completa, a mais perfeita, a mais acabada. Sentimo-nos à vontade, encurtamos o mundo e mettemo-lo no rol das coisas que se conhecem comumente. O homem que chega da Europa é o exemplo comprovativo, a cada etapa da sua evolução preciosa, de que o Brasil sobe mais 3 palmos no seu próprio conceito. Ainda assim, faltava o tom íntimo, o tom do Turô desembarcando aqui ou lá, e o tom da intriguinha. Esse último tom não faltou. Agora o homem volta dizendo: não te contaram o que Cicrano, prêmio de pintura, acaba de fazer para ser recebido no salão? Sabes que a bela baronesa engana o marido com um mariola vagamente sportman, enquanto o barão arruina-se em ramilhetes palermas para as cantoras dos cafés baratos? Os escultores pintores têm levado num conflito danado. Partindo do assombro, o homem representativo
passou pelo chique de não contar o que vira. Interessou-se depois lá pelo que de nós se dizia. Acabou achando natural estar lá como aqui, e aqui como lá. Ampliou os seus conhecimentos das terras e dos homens. Falou dos nossos e dos alheios do mesmo modo. E sem perder as suas condições intrinsecas de brasileiro, acabou por desembarcar do paquete para contar a última intriguinha de atelier, nossa, insignificante. Com isso mudam-se os hábitos da sociedade, os hábitos administrativos. Outr'ora o verão era uma estação de infernal calor, em que se fingia ir para várias cidades consideradas de clima fresco. Por consequência, o inverno era a estação paraíso das casas de modas, dos empresários de teatro, dos pequenos artistas das companhiasitas portuguesas e italianas que fazem benefícios, dos proprietários das casas de penhores, dos restaurantes, das cocheiras de carro, dos donos de garagens. Era também o terror dos chefes de família. Que tem você, filhinha? Deixe-me, vem de casa da cocota. A mulher do Praxedes fez-te alguma desfeita? Por quem me toma você? Então que houve? É que a cocota já assinou a companhia francesa e a lyrica. Sou muito infeliz. Para que deixei a casa de meus pais? O marido, nervoso, podia responder: para vires aborrecer um coitado que não tem culpa nenhuma do desastre de teres nascido. Mas não dizia. E procurava um prestamista a juro fabuloso para fingir de rico. De modo que o inverno era também o paraíso dos prestamistas, o bom momento para os Dom Juans e definitivamente a grande hora da pose nacional. Vinham do norte e vinham do sul tabaréus metidos a sebo. Os hotéis rebentavam de gente e o observador gozava. Gozava sabendo que ia gozar. Era como um guloso que conhecesse o cardápio antes. Podia-se degustar por antecipação até mesmo o aspecto da sala do lírico, com os nomes em cada camarote e em cada fauteuil. Agora não. Os tempos felizes tudo transformaram. A ânsia do mundo velho, ligada a um prudente medo do frio, estabeleceu a confusão. A sociedade carioca chega de Petrópolis. Costureiros, chapeleiros, empresários, fornecedores de todo gênero avidamente anunciam novidades. A sociedade faz um ar de enfado e prepara as malas. Vão partir. Para onde? Para a Europa. Vão todos para a Europa. Não é no verão que o Rio fica vazio. É em pleno inverno. Os jornais não dão o movimento dos costureiros, dão o movimento das partidas. Há gente rica, ou que finge de rica, e vai por conta própria. Há os que podem arranjar comissões. Desses, o número cresce espantosamente. Vai gente à Europa por conta do governo, ver até se a Europa está no mesmo lugar. E além dessa gente feliz, partem também os modestos, os modestíssimos. É um êxodo geral. Oh, como vai? Arranjando as malas. Parte? Para a Europa. Vou passar 6 meses. E a estação teatral? Ora, filho, eu em Londres. E as senhoras entrando nos costureiros. Vossa Excelência chegou a propósito. Deliciosas toaletes de teatro. Não fale nisso. Quero 2 costumes de viagem. Dentro de 20 dias estarei na Rue de la Paix, chez Doucet ou chez Paquin, vendo as verdadeiras últimas novidades. Os teatros, Excelentíssima? Os teatros? Em Paris. Certo, um jacobino feroz achará tal desprendimento de mão efeito. Eu considero excelente. Cada viagem pessoal é um fator não só da propaganda do Brasil, como de civilização interna. Da abundância de transatlânticos brasileiros nos últimos tempos, veio, em algumas cidades da Europa, a fixação de nosso tipo, a simpatia por uma espécie, um país, até então mais ignorados do que o Congo. Nas cidades portuguesas, espera-se a primavera como o momento da chegada dos brasileiros, o momento em que os hotéis ficam cheios e há maior movimento. Em Paris, uma série de fornecedores e de restauradores tem a certeza de os ver chegar quando chegam as andorinhas e nos velhos troncos brotam de novo folhas tenras. Há sítios mesmo, da divina cidade, onde se fala do brasileiro como se fala do argentino. Há todas as raças do mundo no boulevard, mas há também muitos brasileiros, e os brasileiros têm a simpatia. Como excelência para a nossa civilização, então, as viagens ficam sempre acima dos nossos elogios. Em primeiro lugar, o patriotismo, longe de se perder,
transforma a mesquinhez do detalhe e a fatuidade do incomparável no amor da pátria integral, em bloco. O Brasil está muito mais perto do boulevard que o boulevard do Brasil. Uma pessoa ama a sua terra, não apenas a achar que como a nossa paisagem não é igual, como a nossa riqueza não tem o mundo outra, e quejando as tolices, mas para ver que é preciso fazer do Brasil um país como ele ainda não é. Aqui, sem conhecer coisa melhor, o homem é insensivelmente rotineiro. O grande desastre de Brasil foi a estreiteza lamentável do Segundo Imperio, com uma imigração lenta de gente simples das aldeias a prefazer a massa da população urbana, e um sentimento romântico de patriotismo lírico que nos prendia meia dúzia de sábios pesquisadores, mas nos fazia julgar infinitamente distante a Europa, e nos dava por satisfeitos apenas com as selvas, os pontos de vista, a naturaleza. Havia partidos políticos, mas ninguém se lembrava de consertar as ruas. Havia o amor da pátria, mas ninguém imaginava fazê-la prosperar por meios práticos. A República libertou moralmente um povo amarrado ao carrancismo de meia dúzia de ideias estabelecidas, e fez bem o Brasil novo, a era de progresso evidente que atravessamos. As viagens entram, fazem parte desse progresso. É vendo o estrangeiro que o brasileiro procura corrigir-se e melhorar. Foi vendo as outras cidades que São Paulo se fez o que hoje é, e o Rio tende a se tornar em alguns decênios um grande centro de civilização, de arte, de prazer e de vida febril. Um simples cidadão numa simples viagem vem tão transformado, tão mais apto a incentivar o desenvolvimento interno do país, tão mais útil à colletividade, que era caso de pedir ao governo a organização de caravanas de rapazes para ir fazer a viagem de instrução final após os seus cursos officiaes. Nós ainda temos, e muitas, coisas que não passam de maus hábitos, de costumes de colônia ronceira. Ao observador não escapa o desencontro chocante da civilização de uns pontos ao lado da persistência de defeitos antigos de outros. Mas cada ano que se passa, a transmutação de valores se opera, e há cidades, há adaptações, há uma inumerável série de pequenos melhoramentos pessoaes que redundam no melhoramento urbano. É a universalização do brasileiro exigindo que ele faça da sua capital não apenas o museu do Corcovado, do Pão de Açúcar e de outras pedras mais ou menos altas e mais ou menos feias, mas o grande centro da America do Sul. Os vapores vão cheios agora para a Europa. Tanta gente vai que já os de volta não fingem mais de snobs e só desejam implantar aqui o que lá viram de bom. É o êxodo temporário que se acentua. Ainda bem. Criaturas felizes essas que partem a abeberar-se do belo e a sugar no velho continente a energia primacial de todas as virtudes. Vão a passeio, vão gozar, vão divertir-se, vão mesmo, se quiserem, pandegar. Cada uma delas, porém, inconscientemente, ao voltar, amando mais a sua terra, sem paspalhices balofas, serão agente propulsor do progresso e da civilização. E a civilização que é, em suma, o conforto do corpo, o conforto da alma, o equilíbrio fundamental para a eclosão da beleza e das ideias criadoras, estende com estas viagens o seu germen imponderável sobre a cidade de São Sebastião, ainda ontem aldeia de procissões, estreita, sórdida e tolamente pretenciosa. Um cavalheiro com quem outro dia conversava dizia-me: meu amigo, do Rio verdadeiro, dentro de 10 anos, não haverá senão a vaga recordação. As avenidas, a luz elétrica, o cais, tudo isso e mais o ímpeto com que o país novo acordou para o progresso, inteiramente modificaram os nossos hábitos, que eram, com tanto encanto, hábitos coloniaes, hábitos portugueses aclimatados. Dentro de 10 anos, o Rio terá o dobro dos habitantes, umas 40 companhias trabalhando diariamente, e ninguém reparará nessas mudanças de hábitos. Amanhã seremos como esses tremendos transatlânticos em transito, e iguais a todas as cidades. Eu espero ainda, quando alguém me perguntar se vou à Europa, poder muito em breve responder: impossível.
Os meus criados acabaram de pedir um mês de descanso para ir a Gênova. O meu chacareiro seguiu em viagem de recreio para o Porto. E o cocheiro do fiacre, que eu tomava à noite para passear fingindo de particular, decidiu partir para a Espanha, ao ouvir Malagueñas e os discursos vermelhos de Barcelona. Será o recorde da civilização. Para ler esta crônica, acesse www.poeteiro.com